Eu tenho pensado muito no processo de conhecimento, no processo de aprendizado. Bom, desde sempre, mas recentemente eu retomei os estudos do francês, algo que eu devo ter comentado em algum momento, em algum outro episódio, e eu anotei algumas técnicas de aprendizado do idioma. Em primeiro lugar, memorizar 1.000 palavras mais comuns. Segundo lugar, escutar Reels em francês, evidentemente, depois assistir com a legenda, buscar significados, praticar a pronúncia e repetir esse Reel. O Reel é feito para repetir, então repetir o Reel várias vezes. Em terceiro lugar, ler jornal no idioma. Em quarto lugar, escrever em português, minha vida, meu cotidiano, meus gostos, porque são essas coisas que eu vou expressar, né, numa conversa e traduzir essas coisas para o francês. Em quinto lugar, um desdobramento é, da anterior, ler literatura. Simplesmente abrir um livro e ler literatura. Em sexto lugar, escrever cartas em francês e se corrigir. Em sétimo lugar, conversar com alguém, conversar todos os dias. Olá, meu nome é Thiago Novaes, você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Prelo. Prelo de número 111, se eu não me engano. Essa conversa de hoje, ela é a segunda parte do episódio anterior, do episódio 110, chamado de O Caminho da Orientação, da Prática e da Entrega à Literatura. Maestria, o caminho da orientação, da prática e da entrega à literatura. Eles também são meio autônomos, então você pode escutar esse episódio, mas não deixa de voltar lá, assistir a parte 1, escutar a parte 1, perdão, não assistir que não dá. E ele se baseia num livro chamado Mastery, né? Esse livro não tem tradução em português, tem até um livro que é um best-seller por aí, que chama Maestria, mas não é desse livro que eu tô falando. Não, ele se chama Mastery, do George Leonard, que é um professor de Aikido. E eu sempre fui muito interessado, né, na prática, no exercício, na repetição, né, nessa coisa da disciplina, na orientação. E o que um professor é, de muito avançado em Aikido pode nos ensinar sobre aprendizado e o que a gente pode trazer para a nossa escrita, né? Então, assim, eu comecei o último episódio na chamada, a brincadeira era, existe faixa preta em escrita? É claro que não, né? Assim, não existe faixa preta em escrita, cada um, eu acho que as pessoas têm métodos muito diferentes, a Hilda Hilst, o Bukowski, a Patrícia Highsmith dificilmente poderiam aprender qualquer coisa com Aikido, porque eles tinham o método deles e tal. Mas eu acho que tem muita coisa que a gente pode aprender, principalmente se a gente está começando a escrever, principalmente se a gente escreveu um primeiro livro e agora quer meio que recuar um pouco alguns passos para fazer melhor, para pensar de uma forma mais ampla, para entender o que está fazendo, né? Para entender onde está pisando na literatura e assim por diante. E esse livro é muito bacana. É, e eu acho que o mote dele também tem um desdobramento pessoal que estava aprendendo francês, comecei a estudar em agosto passado, tem 6 meses, retomei esse estudo, na verdade, fazia, 20 anos que eu não estudava francês, eu na faculdade estudei durante 2 anos, eu cheguei no nível B1, que é um primeiro intermediário lá, você tem o A1, A2, que são os básicos, o B1, B2, e o C1, C2, né? É engraçado porque recentemente eu assisti a um vídeo de uma jovem turca e ela dizia que tinha aprendido francês até o nível C1, C2. Ela mostrou o certificado dela de conclusão de nível de C1, C2 e ela descreve cada uma dessas fases, né? Ela falou, bom, o básico você vai aprender conjugação, você vai aprender artigo, construção de frase, você vai adquirir um vocabulário desses, saber contar, né? De 1 até 100, a 1.000, 10.000, 1.000.000. Você vai saber as estações do ano, você vai entender as profissões,
São essas coisas, o verbo no presente, o verbo no passado, os advérbios, alguns advérbios e tal. O B1, você vai aprender a construir frases mais complexas, orações subordinadas, orações coordenadas, advérbios, vocabulários. E aí ela descreve uma coisa muito interessante, que é a diferença entre o B1, B2 e o C1, C2, que é o avançado, né? Que eu pensei, bom, a gente tem que chegar no avançado. E ela fala assim, olha, nesse momento, você começa a sentir que você chegou num platô, porque você assiste aos vídeos, você escuta um outro podcast, você tem uma dificuldade de aprender, mas você meio que compreende. E você tem muita dificuldade de falar, né? E muitas vezes você vai lendo, 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 e parece que você sente que não tem avanço. E eu me senti assim. Bom, em primeiro lugar, foi incrível retomar aquilo que eu tinha aprendido há 20 anos. O nosso cérebro é um tecido fascinante. É fascinante porque, não é isso, onde que ele guardava uma memória de aprendizado da língua de 20 anos atrás, né? É algo muito impressionante. E que eu praticamente não usei depois disso, né? Às vezes você usa de orelhada algum filme, alguma coisa nesse sentido. E, e eu me sentia muito nesse platô, sabe? Depois de ter aprendido, eu falei, nossa, mas e agora? Né? E o que essa jovem turca fala? Ela fala, olha, o C1, C2 é um luxo, porque ele tem a ver com você se especializar em alguma coisa, em você ler tese, em você ler algo no seu meio, sabe? Você escrever alguma coisa, ou seja, é um vocabulário muito mais complexo e tal. Então, assim, não tenha pressa no B2, que é justamente onde eu fui alocado no meu teste na Aliança Francesa. Eu comecei a fazer a Aliança Francesa, eles me colocaram no B2, e eu fiquei muito intimidado no começo, mas falei, vamos lá, vamos estudar bastante. E fui, né? Do jeito que dá, como a gente faz, nós seres ocupados, a gente faz do jeito que dá. Mas eu sentia constantemente num platô e continuo me sentindo, né? Mas o que que eu fiz? Eu peguei aquele elemento que é o mais difícil, mais complexo, né? O mais desafiador, que é para mim a conversação. E na verdade é o objetivo, porque o que que eu quero no momento? Eu quero poder, né, circular numa cidade onde você só tem anglófonos falando, só falantes do francês, e poder conversar. Conversar com bom dia, o que que é? Ah, essa baguete, esse queijo, que tipo esse queijo, qual é a origem desse queijo? De onde você vem? O que que você faz? Olha que interessante essa questão, essa dimensão do país que eu tô conhecendo. Olha de onde eu venho, é isso, isso, aquilo. O que que eu faço? O que que eu penso sobre isso? O que que eu penso sobre aquilo? Eu posso até, assim, querer outras coisas, mas para mim a conversa, quando eu morava em Buenos Aires, para mim o grande corte foi quando eu comecei a falar a língua, né? Eu ia para as festas, entendia 20, 30% das coisas, pegava as gírias, né? E voltava para casa assim, puxa vida, tanta coisa que eu queria ter falado, eu me senti de fora. Eu queria ter, sei lá, conversado, entendido plenamente, né? E eu acho que essa frustração, né, me provocou uma espécie de consciência, né, de que o aprendizado do idioma tem a ver é, com isso. E eu fui atrás de professoras, né? Fui atrás de... Sempre que a gente, né, tá num lugar, tá num platô, não sabe para onde ir, você procura um professor, uma professora, né? E eu comecei a praticar. Eu vou dizer que é a coisa mais desafiadora para mim, no ato de... Muitas vezes eu entendo uma matéria jornalística, muitas vezes eu entendo... Aqui eu comecei a ler o Edouard Louis, né, que é um autor best-seller na França, tal, aqui no Brasil, tal. Já tinha lido vários livros dele em português, falei, não, esse aqui que não está traduzido eu vou ler em francês. Eu vou ler Camus, li Camus, né? Ou seja, eu fui fazendo e ao mesmo tempo, para mim, a coisa mais desafiadora é falar. Então eu falei, eu vou procurar professoras para conversar. Eu vou dizer que eu preciso trocar de camiseta depois que eu saio da aula. Eu saio suado. Por quê? Porque é muito tenso para mim conversar num idioma que eu desconheço. Eu me sinto bobo, né? A gente falou disso no último episódio. Eu me sinto bobo, me sinto meio ridículo de tentar falar e não conseguir falar, e falar com uma criança de 8, 9 anos. Mas eu acho que a gente precisa sempre se colocar nesse lugar.
Eu acho que é muito problemático a gente encontrar um sweet spot ali, um ponto confortável de, isso eu sei, eu vou me agarrar a isso. Acho que você vai crescer pouco na vida, vai aprender pouco, né? É claro que a gente tem ou pode escolher uma profissão e pensar essa profissão, mergulhar nessa profissão, fazer tudo, fazer tudo voltar para essa profissão e, de fato, na verdade, o meu ofício é um pouco isso, né? Tudo eu remeto à literatura, porque a literatura remete a tudo. Então, para mim é algo assim, estudar francês me ajuda a conversar, a pensar no aprendizado e assim por diante. No último episódio, a gente falou a gente estava falando sobre 5 grandes passos para a maestria, né? Nesse nosso caminho do aprendizado. Então, essa ideia de maestria, levar com um pouco mais de leveza. Eu não acredito que, como eu disse, que a gente precise, né, ter rituais de passagem. Não existem, vamos dizer, rituais de nível, né, de passagem de nível no francês. Eu acho que até a ideia soa meio absurda. Mas tem 5, vamos dizer, características, sugestões que esse professor de Aikido nos recomenda e que eu acho que são passíveis de conversar, de debater, né, passíveis de reflexão, sabe? Eu acho que eles merecem uma reflexão. No último encontro do Prelo, episódio 110, como eu falei, que é o Maestria, o Caminho da Orientação da Prática e da Entrega à Literatura, eu falei sobre instrução, ou seja, aprender com alguém, né? Falei sobre a prática e falei sobre a entrega. Eu não vou mencionar esses 3, mas, de novo, você vai precisar ouvir o outro episódio, eu recomendo que você o faça. Eu vou mencionar mais 2, eu vou começar com esse quarto, que me inspirou uma certa resistência há alguns anos, porque ele é parente de uma espécie de escola que eu não gosto. Não gosto, não é muito a minha, não vou entrar nisso, mas é a ideia de você, no ato do aprendizado, conseguir, vamos dizer, estimular a tua criatividade para as coisas que você vai querer fazer da sua vida, para as coisas que você está fazendo, né? Mas aí eu fui lendo pesquisa, fui lendo investigação, e eu vi que isso faz muito sentido, que isso faz muita diferença, né? E que tem a ver com imaginar o caminho. Tem a ver com sonhar o caminho, sonhar a viagem, né? Fazer uma cartografia da viagem, conseguir se visualizar escrevendo, se imaginar publicando, conseguir sonhar com o futuro, né? E a palavra sonhar, ela não é gratuita, que ela não está à toa, porque o que é o sonho, senão uma espécie de antecipação? É uma preparação do corpo, uma preparação da alma para as coisas que vêm e uma elaboração das coisas que passaram, né? E as coisas que vêm, que muitas vezes são positivas, outras vezes são negativas, não é? Então, é muito engraçado porque a nossa cabeça, ela, dependendo de quem é você, ela imagina coisas ruins, né? A gente fica antecipando problemas. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Eu vou fazer papel de ridículo. Eu vou acontecer, não vai dar certo. Que medo fazer, né? Se jogar nesse desconhecido e assim por diante, né? O que se fala pouco é fazer um movimento que não é um movimento totalmente natural, né? De imaginar o contrário, né? No Aikido, George Leonard, nesse livro, ele fala que ele sugere para os seus alunos, né, num dos golpes de Aikido, que é uma arte marcial muito interessante, porque você usa a força do oponente contra ele mesmo, tem um exercício em que você precisa imaginar o seu dedo se prolongando, como se o seu dedo fosse maior do que ele é. Isso é um movimento que os dedos vão ali para a altura do peito do oponente e tal, né? E é um exercício de imaginação mesmo, né? Imagina que seu corpo se prolonga, vai para um lado, vai para o outro. E ele viu, né? Ele praticou um tempo com essa turma, e ele viu que o golpe era muito mais exato, né? Ele ia muito mais no ponto que ele pretendia ir, né? Quando os seus alunos faziam esse exercício de imaginação, né? Que tem outros nomes, que é sentimento, que é intenção, que é movimento, né? Ou seja, se a gente antecipa alguma coisa, né?
você, de algum modo, você está criando as condições para aquilo existir. Se você antecipa, se você sonha, né? Muitos de nós falam, não vou nem pensar, não quero nem ver, não quero nem imaginar. Não, quero tirar isso da minha cabeça porque isso me deixa ansiosa, isso me deixa ansioso. É algo a se pensar, né? É algo a se pensar, porque se você faz isso, muitas vezes você tá. É isso, a coisa se mantém num nível. Eu acho que muita gente que acaba não escrevendo o seu livro, não concluindo o seu livro, não concluiu porque não conseguiu sonhar esse livro pronto, né? Então, essa ideia de imaginar a obra, sonhar a obra, sonhar a autora, sonhar o autor, né? Construir, vamos dizer, uma intencionalidade para o movimento, eu acho que seria algo muito, muito poderoso. E como fazer isso? Ah, Thiago, me proponha algum tipo de exercício, algum tipo de prática. Eu vou tentar deixar essa prática o mais simples possível, mais aberta para que você possa também fazer ela do seu jeito. Então, fechar os olhos, fazer uma prática de respiração. Eu falo meditação, a pessoa fala, não sei fazer meditação. De fato, é difícil mesmo. Meditar envolve muita coisa. Então, um exercício de relaxamento com a respiração. Prestar atenção na respiração. É isso. Aí você vai muitas vezes se esquecer da respiração, vai pensar em outra coisa, voltar para a respiração, né? Continuamente ir voltando para a respiração, isso durante uns 5 minutos, e depois deixar a sua imaginação flutuar por um tempo e depois de um tempo deixar ela se assentar naturalmente em torno da sua prática de escrita, em torno do livro que você está escrevendo, pensar sobre ele, né? Ver para onde vai a imaginação desse livro, para onde vai esse pensamento. Tem a ver com a última coisa que você estava escrevendo, tem a ver com a narrativa, com a história dos personagens, tem a ver com a abertura, com o fim do livro, tem a ver com aquilo que você não sabe, tem a ver com algum fantasma, né? Um medo de estar escrevendo algo banal, um certo constrangimento, um medo de você estar retratando a vida de alguém e essa pessoa se reconhecer no seu livro. Ou seja, o que tem a ver, né? E pensar nessas coisas como nós e tentar não resolver o problema mentalmente, porque isso aí você não vai terminar nunca, isso vai virar parte da neurose e é bom que isso seja no caderno, né? Seja no papel. Mas tentar imaginar, né, a concretude disso, né? Se imaginar escrevendo, se imaginar não mentalizar o sucesso, isso eu acho, desculpa, eu não concordo muito com isso, tá? Essa coisa de manifestar, não discordo muito um pouco dessa perspectiva, eu acho que ela é um pouco enviesada, não tem fundamento não tem muita pesquisa que fundamente. Mas, em geral, se imaginar trabalhando, né? Você vê que os praticantes de esporte, eles se imaginam correndo, né? Eles se imaginam em movimento. É como se eles estivessem correndo em imaginação, né? Eles colocaram eletrodos no corpo, batimento cardíaco e tal. Eles viram que quando você imagina certos movimentos, é como se o seu cérebro entendesse que você está em movimento mesmo, você está correndo. Então o batimento se eleva, né? Você produz um pouco de suor, ou seja, é uma espécie de preparação para a atividade. Então é a mesma coisa que você vai fazer, uma preparação para a atividade e ver até onde vai a coisa, tá? Existe uma quinta chave, mas eu quero desdobrar isso em outras questões, mas tem uma quinta chave que o autor menciona no livro que tem a ver com testar os limites, né? Ele vai falar que todos os mestres da arte dele estão sempre divididos entre retornar aos fundamentos da sua arte, né? Retornar aos fundamentos, retornar aos princípios e desafiar os próprios limites, né? Ele vai falar que existe uma linha tênue entre a prática sem propósito, que deve ser a nossa finalidade, uma finalidade sem finalidade, fazer por fazer, escrever por escrever, amar por amar, amar verbo intransitivo, escrever verbo intransitivo, né? Então, uma linha tênue entre essa prática desinteressada e os marcos, os enquadres, os obstáculos no caminho, né? Ou seja, você, de algum modo, testar os seus limites e ver para onde você vai, né? Ver até onde você chega, né? Fazer esse esforço de tentar escrever uma boa cena, uma cena muito boa,
pensar no que falta a essa cena, né? Ver como que eu posso escrever essa cena da melhor maneira e do meu jeito, né? Sem me desviar do meu caminho, sem querer imitar alguma outra coisa, né? Em algum outro momento ver até, pô, vamos lá, vamos. Então tá, eu vou imitar aqui para ver o que acontece e depois eu vou voltar e vou ler e vou comparar. Ou seja, são práticas, né? A prática da literatura tem a ver com isso. Tem a ver com se colocar à prova, tem a ver com experimentar, tem a ver com às vezes escrever só fragmentos e às vezes falar, não, eu vou passar amanhã aqui escrevendo, ver como eu me sinto e assim por diante. E bom, eu gostaria de discutir outras duas questões que eu acho que são muito pertinentes e de que pouco se fala, e que são, em primeiro lugar, a energia ou a falta de energia para escrever e para fazer as coisas, para trabalhar, porque muita gente fala, olha, eu não tenho tempo, não tenho energia para escrever, eu chego em casa muito cansado e assim por diante. E tem uma outra ideia, eu acho que eu vou começar falando sobre ela, que tem a ver com homeostase. Homeostase. E por que que muitas vezes as nossas resoluções, os nossos propósitos falham, né? A gente se propõe alguma coisa com a melhor das boas intenções, com uma vontade genuína e não dá certo, né? E algo acontece. O que que é esse algo e qual que é o sentido disso? É muito maluco como tudo se encontra numa espécie de equilíbrio, né? Numa espécie de homeostase. E quando você fala, não, mas espera aí, minha família é super desestruturada, é uma bagunça e tal. Se a gente for parar para olhar para essa família do ponto de vista psicológico, a gente vai ver que existem funções que se complementam nessa família. Então, muitas vezes, um dos sujeitos acaba sendo um porta-voz, do sofrimento do grupo, né? E por isso a outra pessoa se comporta de outra forma. Não sei se vocês já viram, já aconteceu com vocês, de ou você começa a se comportar de uma maneira diferente, ou o outro começa a se comportar de uma maneira diferente, e é como se toda a dinâmica social, familiar, tivesse que mudar, né? E houvesse uma resistência a isso, né? O Shakespeare diz no Hamlet, há método na loucura. Pois é, de fato, aquilo que a gente sente como um desequilíbrio é muitas vezes um equilíbrio, né? Quando você fala, minhas costas estão tortas, às vezes as costas estão tortas porque a perna está torta, porque a pisada está desse jeito, enfim, o corpo ele vai se equilibrando nos desequilíbrios e a nossa subjetividade também vai se equilibrando nos equilíbrios. Então, acontece de muitas vezes você tem numa família, né, o pai dos filhos tal, para de beber. É um cara que bebia e tal, e começa, e acorda, sabe? Desperta em algum momento e fala, não vou beber mais, né? E todo mundo fica muito feliz e tal, mas tem uma reação. É quase como se as pessoas, de fato, contassem com essa fragilidade, né? E aí alguém ali aparecesse depois de 6 meses, um ano, o filho aparece com algum problema na escola, com alguma questão com drogas, alguma coisa assim. E é muito interessante, é muito maluco como é, as estruturas sociais e as estruturas pessoais, elas funcionam numa espécie de homeostase, né? Então, por exemplo, vamos dizer que você é uma pessoa que tende à ansiedade. Então, e quando você está ansiosa, quando você está ansioso, você tende a beber, talvez um chopp mais, ou talvez 3 cálices a mais do que você costuma beber socialmente, né? E isso te provoca uma espécie derruba a sua imunidade, né? Te deixa doente, né? E esse funcionamento começa a se tornar cíclico. Então, ansiedade, álcool, fragilidade, imunidade baixa, ficar doente, parar de ir na academia, ter um momento de repouso, que é justamente um momento de repouso ao qual você não se permitiu, né? Porque você responde muito mais com ansiedade do que com calma, com pausa, né? Ou seja, você vê como a gente vai construindo certos ciclos, certos rituais, uma sucessão de reações que
não é a primeira vez, não é a 10ª vez, é a 100ª vez que a coisa acontece, né? E a gente continuamente se surpreende com aquilo. Isso acontece na literatura também, ou seja, você tem uma prática, faz alguma coisa, sua vida melhora, esse termostato subjetivo, de algum modo, ele se desequilibra, né? E você volta àquela antiga estabilidade. Você está procurando uma nova conjunção e você volta à antiga estabilidade. Eu acho que tem alguns passos que a gente pode seguir, sobre os quais a gente pode falar e pensar neles, para parar de sair desse círculo vicioso, tá? Então, em primeiro lugar, tomar consciência de como funciona a sua homeostase, né? Como que funciona esse recuo, né? Como que se dá essa resistência, por exemplo, de famílias, de amigos, a sua necessidade de mudança, a esses sistemas sociais que se estabelecem. E eu acho que isso é muito importante, porque você é um autoconhecimento e é um conhecimento do seu entorno, como que, sei lá, seu companheiro, como que sua companheira se comportam quando você não está ali desfrutando, quando você tem uma disciplina e se recolhe, como que essas pessoas se comportam, como que você se comporta diante disso, você se sente mal, você não se sente, o que que você faz para reparar essa ansiedade do outro, para preencher talvez esse vazio alheio e assim por diante, né? Eu acho que em segundo lugar, aí a pessoa fala, nossa, sério, Thiago? Pois é, eu acho que sim, eu acho que de algum modo a gente precisa modular o nosso comportamento a partir dessa resistência, ou seja, negociar de algum modo com a nossa resistência e com a resistência dos outros, né? Eu não acredito que o caminho da, sabe, da escrita, ela tenha que passar necessariamente por uma resolução inflexível, que não tem a ver com o tempo que você está passando, com o momento que você está vivendo. Não, eu acho que é legal você, né, às vezes dar um passo atrás para dar dois para frente, dar um para o lado para dar dois para frente, né, e assim por diante. Ou seja, tentar ver como que o teu corpo se comporta, né, diante dessas modificações, né? Porque muitas vezes o próprio ato de você falar, não, agora eu vou escrever, o nosso corpo já fica rígido, a gente já reage, sabe? Você já tem ansiedade, à noite já dorme mal, isso afeta a tua escrita. Então, observar isso de fato e falar, nossa, quer saber? Nesse mês eu vou escrever meia hora por dia, não vai ser muito, sabe? Em algum momento da manhã, né? Ou assim que eu acordar, antes das crianças se levantarem, eu vou escrever durante 40 minutos, 30 minutos. Não vou contar no relógio e o tempo da escrita vai ser esse tempo. E depois eu vou regulando isso, aumentando, né? Passando para um horário mais estruturado e assim por diante. Tá bom? Em terceiro lugar, é importante que a gente desenvolva um sistema de apoio, sabe? Que a gente esteja num espaço acolhedor, que a gente possa fazer a nossa prática. Então, a prática do Aikido tem a ver com um tatame, né? O nosso tatame é de fato uma comunidade de escritoras e escritores, né? Ou seja, é um sistema de apoio, é um lugar onde você se sente bem, é um lugar onde você pode dividir as suas dificuldades, onde você pode refletir, para o qual você pode voltar, nem que seja para se sentir mais estimulada, mais estimulado para prosseguir, tá bom? Em quarto lugar, é seguir uma prática regular. É impressionante como, em vários momentos instáveis na minha vida, então eu mudei de país, fui para outro lugar, né? A vida era nova, as estações eram outras, a temperatura era outra, os amigos eram outros. Eu me apoiava numa certa regularidade que me impedia de sair dos trilhos, né? Porque tudo mais era muito novo. Então eu queria, vamos dizer, me agarrar a alguma coisa que era regular. Então, por exemplo, para mim, eu corro. Já tem 8 anos que eu corro. Correr para mim é uma... Eu faço musculação também, porque a musculação me ajuda com a corrida, porque a musculação tem a ver com manter, né, o teu corpo bem e tal, mas e eu acho que a corrida ela exercita certos músculos, acho que muitos músculos, mas eu acho que falta ainda alguma coisa, né? Então eu faço musculação um pouco a contragosto e eu faço a corrida a gosto, né? Eu gosto de correr. E essa corrida, em muitos momentos da minha vida, era um lugar onde eu me apoiava ali, né? A escrita também, mas eu estou usando um outro exemplo aqui. A corrida era um lugar onde eu me apoiava, um lugar onde eu me sentia muito bem,
né? Então essa prática regular, algo rotineiro para dar conta do restante, nos ancora, sabe? Nos coloca num lugar bacana e não desafia tanto o nosso, a nossa homeostase, né? Nossa homeostase, respeita a homeostase, tá bom? E eu acho que, em quinto lugar, eu acho que é de fato se dedicar ao aprendizado para a vida, né? Quando eu falo em escrever, eu não estou falando de uma escrita, não, eu vou escrever para este livro. Na verdade, isso tem a ver com uma vida de escrita, com uma vida de literatura rodeada de livros, com uma vida dedicada a pensar o mundo com os livros, com a escrita e com a leitura, né? Nessa comunidade, eu acho que o escritor e a escritora, eles têm um pensamento, têm uma tendência, não é sempre assim, né? A um pensamento mais autônomo, né? Você pensa o mundo de uma forma singular. Muitas vezes a tua ideia, ela não vai combinar com a ideia da maioria. Aliás, na maioria das vezes, né? A coisa não é tão maniqueísta como as pessoas apregoam. As coisas são mais moduladas, são mais complexas. Essa complexidade que é difícil de processar, a literatura ela acolhe, né? Inclusive a gente olha o mundo também para poder construir uma literatura mais verdadeira. Isso é muito particular da minha literatura. Eu gosto de escrever histórias, situações, cenas que tenham a ver com certas dimensões não reconhecidas pelo sujeito. Ou seja, eu tenho um pouco de... Eu evitaria ao máximo qualquer coisa mais panfletária. E muitas vezes o panfleto ele tá aí para ser didático, para ser esclarecido, e eu não acredito que a gente esteja precisando disso agora. Eu acho que a gente está precisando entender muitas vezes as exceções à regra. Ao invés de martelar em cima das coisas que estão sempre sendo ditas o tempo todo, eu acho que a gente tem que pensar em várias ocasiões, em várias circunstâncias que muitas vezes a literatura não cobre, não acolhe. E o que eu vejo é que muitos livros, eles chamam muita atenção, eles são contemplados em prêmios justamente porque eles são singulares nesse sentido. Eles buscam singularidade, eles não buscam fazer parte de uma mesma categoria de narrativas. Não estou nem falando de gênero, porque o gênero ele tem narrativas infinitas, né? O subgênero mesmo, a literatura policial, a literatura, o young adult e tal, são infinitas as possibilidades. E justamente levando isso em consideração, que eu quero buscar na minha literatura, de fato, essa diversidade, né? Essa diversidade de imaginação. Eu não quero tomar de empréstimos narrativas que eu já estou encontrando por aí. Eu quero fazer alguma coisa de singular e de verdadeiro. Não é o singular pelo singular, né? É olhar para alguma coisa e falar, nossa, o que eu estou olhando aqui? O que eu estou enxergando? Né? Eu estou enxergando que o filme que eu estou assistindo é igual ao review, à avaliação de um crítico no Instagram sobre esse filme. Exatamente, aquilo a minha opinião sobre a coisa é exatamente a mesma de que todo mundo está dizendo, alguém que eu respeito e que me influencia muito está dizendo. Ou seja, é realmente um exercício de você olhar com os próprios olhos, né? Poder beber das fontes, mas manter esse espaço teu preservado e respeitá-lo, né? Respeitá-lo, entender os seus fundamentos, entender suas... Na verdade, assim, não é necessariamente você ficar reiterando a sua opinião, porque isso, de fato, não é tão interessante, mas é poder investigar a tua realidade e a realidade por meio da narrativa e, enfim, por outros meios também, tá bom? Acho que, em último lugar, eu gostaria de falar sobre essa ideia da energia, né? Muita gente coloca como resistência à escrita, como dificuldade à escrita, justamente essa ideia da energia, da falta de tempo, da falta de... E, de fato, a gente tem trabalhado muito, não sei qual que é a tua realidade, mas se você tem um trabalho 10 horas, 8 horas, tem filho, tal, é realmente difícil você conciliar. Eu não tô querendo reconhecer isso, eu não acho que isso é da sua cabeça, eu acho que isso é uma condição social, a gente tem que lutar por condições sociais mais justas, né? Mas muitas vezes lutar por condições sociais mais justas também tem a ver com tentar abrir um espaço livre,
né, de tempo livre, que não é condicionado pelos outros, não é condicionado pelo trabalho e assim por diante. É muito difícil em certas circunstâncias, mas justamente quando isso é possível, minimamente possível, a gente tem que lutar por ele, tá? Muitas vezes, e eu acho que é isso, tem muitas vezes em que a, a- essa questão da energia é muito maluca, né? Tem uma frase que fala: olha, você quer ter um trabalho feito, peça para a pessoa que é a mais ocupada, né? E em vários momentos eu enxergo essa realidade se dando, ou seja, aquela pessoa que é mais ocupada é a que mais tem chance de resolver os problemas, entende? É a que mais tem chance de se mexer para se colocar em movimento. Então, quando a gente se sente, né, a gente está vivendo essa epidemia de cansaço, de embotamento e tal, e que tem mil razões, né? Tem a ver com uma espécie de mercantilização do tempo livre, tem a ver com as redes sociais, né? Tem a ver com a precarização da mão de obra, do trabalho e tal, né? Mas todos nós temos memórias de ocasiões em que a gente tinha muita energia, onde a gente se sentia potencializado, sei lá, eu não sei se às vezes você podia estar apaixonado por alguém ou apaixonada por alguém, às vezes você podia estar apaixonada por aquilo que você estava fazendo. Eu me lembro dos meus anos de teatro na adolescência, né? Eu fazia teatro e cada ano a gente ensaiava para uma peça. Não importa hoje se a peça era boa, se não era boa, algumas peças eram boas, outras menos, mas era muito bacana estar naquele grupo, subir no palco, poder memorizar aquelas falas, poder exercitar e exercitar e exercitar e fazer essa aula. Tinha uma coisa tão viva. E era assim, não tinha. Eu saía, e eram as aulas de teatro, principalmente antes da estreia, a gente ia lá todos os dias. Todos os dias a gente estava lá e a gente saía com energia, a gente saía pilhados, sabe aquela coisa de muita energia, né? Então, de fato, o ser humano ele costuma se esgotar por falta de uso, não por falta de abuso, não por falta de trabalho alienado, não, de trabalho engajado, né? Quanto menos a gente faz coisas que têm a ver com a nossa alma, né? Claro que a gente se esgota mais. Agora, quanto mais coisas a gente faz e fazem sentido pra gente, né? Mais energia a gente tem, mais energia a gente tem. E de fato, ao longo da nossa vida, né, a gente tem que reconhecer uma certa história pessoal, né? Para alguns casos mais, para outros casos menos, de um certo recalque progressivo, né? Em onde você foi ensinada a se comportar, a ser razoável, a cuidar do seu tom de voz, a não falar muito alto, a não fazer papel de ridículo, a se adaptar ao grupo, à sociedade, à escola, à família e assim por diante, né? Isso nos conteve. Esse recalque, ele muitas vezes é o que bloqueia a nossa energia. Isso que hoje em dia as pessoas chamam unicamente de ansiedade, crise de ansiedade, eu estou muito ansioso, também é, em geral, um sinal de angústia. Para a psicanálise, isso chama sinal de angústia, que é um apelo daquilo que está recalcado, né? É um sinal inverso de um prazer, de um retorno do recalcado. Então, muitas situações em que a gente é, faz o que a gente ama, a gente se sente ansioso, a gente se sente angustiado, né? E isso é um bom sinal. É uma resistência do nosso aparelho. Né? É uma resistência do nosso aparelho, mas é um ótimo sinal para a gente. Né? É o sinal de que a gente está no caminho certo. Né? Então, algumas orientações que eu gostaria de dar para que você resgate essa energia original, para que você se valha dessa energia, para que você possa ser, de fato, essa pessoa ocupada no bom sentido, né? Uma pessoa versátil e que tenha vontade, desejo, que mantenha esse desejo de escrever. Acho que, em primeiro lugar, o Murakami fala disso no livro O que Falo Quando Falo de Corrida, que é um livro muito interessante, né? Ele fala sobre o romancista como vocação. Ele fala disso nos dois livros. Para a gente poder estar bem, a gente precisa estar com uma forma física legal, né? Isso não tem a ver com peso, isso tem a ver com energia, com saúde, isso tem a ver com praticar atividade física,
seja ela qual for, seja caminhar 15 mil passos, seja, né, correr, seja ir na musculação 3 vezes por semana, seja ir no Pilates, na yoga, né, tem uma prática regular em que você sue, em que você transpire, em que você faça um esforço dentro das suas possibilidades, né, isso é algo muito, muito importante. Né? Isso mantém a nossa cabeça oxigenada, isso mantém a nossa circulação em movimento, isso nos mantém alertas, menos embotados, menos cansados e assim por diante. Então, sim, de fato, manter a forma física, manter a saúde tem a ver com te garante, vamos dizer, um certo nível de energia, ou seja, poder também na atividade física exorcizar certas forças aí que estão acumuladas, que tem a ver com essa angústia paralisada no corpo, com essa energia fixa aí que muitas vezes é somatizada e assim por diante. A forma física é legal, a atividade física é muito bacana. Em segundo lugar, eu acho que reconhecer o nosso pessimismo e estimular o nosso otimismo, né? Eu recentemente vi um videozinho da Jane Fonda falando... Jane Fonda, que é uma atriz... não sei quantos anos ela tem, mas ela é uma pessoa, assim... É impressionante como ela é saudável, né? Ela fazia vídeos de prática aeróbica, ela sempre foi esse sinal, assim, de alguém longevo, né? Há muitos anos ela já parecia uma pessoa longeva, né? Uma pessoa que ia viver bastante, e ela vive bastante. E ela falou, olha, a diferença tem a ver com uma certa perspectiva positiva, uma certa atitude sorridente, uma certa, vamos dizer, sabe, algo mais ativo, menos passivo em relação às coisas que nos acontecem, né? Porque muitas vezes a gente vai ver que o nosso pessimismo não é senão um certo ressentimento e uma certa resignação diante das coisas que nos acontecem, né? Recentemente eu tomei um susto, assim, eu tenho um plano e eu conversei com uma pessoa, essa pessoa meio que pôs abaixo um plano que eu tinha, e foi algo temporário. Depois a gente foi ver que era um mal-entendido, enfim, que tinha a ver com ela e tal. Eu fiquei muito mal. E depois eu pensei, não, assim, a coisa não pode depender de uma conversa. Não, eu vou fazer isso acontecer, né? Ou seja, assumir uma perspectiva um pouco mais ativa, né? Diante das coisas. A coisa é tua. Vai lá, vamos resolver isso, entendeu? E é claro, perceber que a gente estava falando da homeostase na última sessão do nosso encontro, o último assunto, né? De pensar que muitas vezes, quando a gente coloca essa perspectiva mais positiva, logo vem, né, uma noite ruim de sono, um pesadelo, uma angústia noturna, alguma coisa nesse sentido. É reconhecer e falar, olha só, a homeostase querendo me colocar no mesmo lugar onde eu me encontro, né? É muito curioso, né? Eu observo essa coisa, Tiago, pensamento positivo, eu acho que não é isso, é enxergar isso de uma forma pragmática também, concreta. É claro, gente, não tô... Mas de fato, tem gente da minha família com vida muito parecida e umas enxergam os problemas em tudo e as outras são meio que alegres, apesar dos problemas. Você entende? Mas minha índole é essa. Pois é, mas de fato, se você não puder trabalhar um pouco isso, isso vai estar sempre te prejudicando, né? Eu acho que você pode, escolha a tua, da maneira como você vai enxergar as coisas, mas os problemas estão sempre aí, né? Sempre é impressionante, tá? Vão estar sempre aí. Não tem ninguém que não passa por isso. Mas as pessoas são favorecidas e assim, assim. Sim, de fato. Mas tem muita gente na mesma situação que a sua. Muita gente. E isso não significa você denegar os obstáculos, entendeu? Quando você vive em negação, você inibe energia, né? Ou seja, você precisa ter um reconhecimento realista da sua situação, reconhecer os obstáculos, porque aí sim a tua energia vai ser liberada, né? Em terceiro lugar, uma coisa que libera muita energia é dizer a verdade. Sabe assim, quando a gente vai guardando coisa, e você sente tem um embotamento, ele é proporcional a isso. E aí quando você põe pra fora, é como se liberasse uma energia. Fá, né? Aquela coisa, nossa, puxa, falei. Ufa, que alívio, botei pra fora. E aí, é como se aquilo lá te desse uma potência,
né? Como se aquilo que você falou para sua mãe, para o seu pai, para o seu companheiro, para sua companheira, te desse uma potência, ou mesmo para sua analista, né? Para sua psicóloga, para o seu psicólogo, aquilo te deu uma potência, sabe? Então, eu sou essa pessoa, eu sou uma pessoa que não consigo ficar muito tempo guardando demais as coisas. Por quê? Porque eu sinto que aquilo lá me inibe, me contém, me segura demais. Então, alguma coisa a gente precisa falar com respeito, com amor, né? Eu acho que a gente sempre pode falar alguma coisa com amor, principalmente se for para as pessoas que a gente ama, né? Não precisa ser uma catarse, uma violência verborrágica, né? Mas a verdade, ela é libertadora, assim. Ela é libertadora, né? Em quarto lugar, e eu falei disso alguns meses atrás, num episódio sobre a transformação do planeta e tal, eu acho que a gente precisa, de algum modo, reconhecer aquilo que tem de mais sombrio na gente, sabe? Aquelas pulsões que a gente recalca, que são as pulsões agressivas, que é a nossa raiva, né? A raiva, ela não tá aí para você simplesmente atuá-la, como diriam os psicanalistas, né? De você simplesmente colocar para fora sem pensar nas consequências. Não, você é responsável pelas coisas que te acontecem, né? Não é porque a gente tem raiva que a gente pode fazer qualquer coisa com ela. Não, né? Mas a gente precisa honrar esse lado sombrio, né? Tem muita gente que reprime a raiva. Você fala com a pessoa não tem raiva. Ah, não tem raiva, imagina. E a pessoa, ela tá inibida, ela tá muito contida. Então, ela é uma energia, a raiva, né? Se você não der um destino saudável para ela, ela vai para dor na lombar, ela vai para uma fibromialgia, ela vai para as pernas, ela vai para os pés, ela vai para os sonhos, ela volta contra nós mesmos, ela volta contra o próprio corpo, né? Quando você inibe, né? Eu acho que um dos comentários que eu fiz alguns episódios atrás tem a ver com o fato de como o movimento ecologista meio que pressupõe uma realidade meio russoniana da natureza, né? O mito do bom selvagem, a ideia de um estado puro, um estado de natureza. E não é assim. A gente sabe que não é assim. Não adianta você apelar para essa pureza não existe, né? Você precisa reconhecer essa pulsão destrutiva do ser humano para que a gente possa encontrar destinos para essa pulsão, né? A gente está destruindo o nosso planeta, né? Nós somos abusivos em relação a muitas coisas como sociedade e a gente precisa reconhecer essa pulsão, né, destrutiva. Não adianta você apontar no outro, você tem que reconhecer em si mesmo também, né, para poder pensar caminhos. Né? O objetivo aqui não é recalcar, é encontrar caminhos saudáveis, socialmente saudáveis, rituais que sejam, ou seja, caminhos saudáveis para as nossas pulsões mais destrutivas, né? Isso é uma coisa lá do Freud, né? O Freud falava disso, né? O Freud viveu os tempos da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, então é muito fácil a gente ser otimista quando o mundo está indo bem. Né? Aí, quando as coisas começam a complicar, a gente tem que pensar: nossa, olha só, o ser humano é assim, né? E aí a gente tem mil caminhos, pode fechar os olhos, a gente pode simplesmente se queixar, ser ressentido, ou a gente pode pensar: bom, isso está em mim, isso está em você, isso está em todo mundo, como que a gente faz para não estimular a divisão, mas estimular a coesão, estimular a reunião, muitas vezes deixar de lado o narcisismo das pequenas diferenças e lutar por uma causa comum, né? Por mais difícil que isso seja, né? Eu acho que, em quinto lugar, bom, e é isso, desnecessário dizer o quanto existe energia nessa raiva e quanto é bom mobilizar isso. Em quinto lugar, elaboração de prioridades. Não é? Muitas vezes a nossa energia ela está sendo dispensada por uma indefinição. Ah, eu faço um pouquinho aqui, eu faço um pouquinho ali. É como se eu estivesse construindo 5 pontes ligando o mesmo destino ao mesmo destino. Um destino A, um destino B. E ao invés de fazer uma ponte só ali, ficar na sua pontezinha, construir essa pontezinha, descansar, voltar, descansar, voltar. Não, você despende a sua energia em 5 pontes, né? Ao invés de você avançar 20 passos num caminho só, você avança um passo em cada caminho. É claro que isso vai drenar a sua energia. Então, elaborar a sua prioridade, reconhecer e de fato, elaborar a prioridade tem a ver com a aceitação dos limites.
quando você aceita os próprios limites, você se acalma, você ganha energia, você ganha força, você ganha pulsão, tá bom? E em último lugar, gente, eu acho que é a gente poder estipular é, compromissos, né? Poder estimular compromissos para nós mesmos, né? Poder falar isso, falar, ó, gente, eu tô fazendo isso, tô escrevendo um livro, esse ano eu vou me dedicar a isso, eu vou deixar isso de lado, porque eu acho que ter um romance publicado é um caminho bacana, ter um livro de não ficção, ter um ensaio escrito é o meu caminho, é disso que eu vou tratar esse ano, né? Ou seja, seguir um caminho e continuar nesse caminho vai te dar muita energia, né? Vai ter um momento que você vai ficar mais assim, mais assado, né? Mais desanimado, mais inseguro, mas se você continua, né? Você vai ganhando força, você vai ganhando tração, você vai ganhando movimento, né? O que mais tem por aí, gente, e essas pessoas estão querendo te ensinar coisas, são pessoas à toa, são pessoas vazias, são pessoas sem conversa, são pessoas passivas, né? São pessoas com tempo comandado pelos outros. É aquela velha frase, né? Cabeça vazia, oficina de uma energia depressiva, ansiosa, sem controle. Então, é seguindo o teu caminho. Esse seu caminho não precisa ser necessariamente a literatura, embora esse podcast seja sobre escrita, sobre criatividade, sobre publicação, ele pode ser a literatura, como ele pode ser a cerâmica, como ele pode ser a docência, como ele pode ser a cozinha, como ele pode ser a dança, pode ser um pouquinho de cada coisa, mas tendo uma prioridade, uma ou duas prioridades, né? Ter consciência dessa prioridade nesse momento, pensar, olha, esse ano eu vou fazer isso, sabe? E seguir e prosseguir, né? Pessoal, se você ainda não acompanha o Prelo, começa a seguir o Prelo no seu tocador favorito. Favorita o Prelo se você gostou do episódio. Compartilha com amigos se você acha que alguém pode se beneficiar disso. E a gente sim continua conversando, essa conversa cheirazadiana sobre literatura, sobre publicação, sobre as coisas que são mais importantes para nós. Um grande abraço e até mais. Tchau!